E o Roberto é esse aí, cara. Ele é aquele cara da jogada que ele deixou 5 para trás. Quando você vai bater o pênalti, bate daquele jeito, depois faz um golaço. E esse é o Roberto. Entrou ontem, no segundo tempo, o Corinthians, o Dorival Júnior lançou alguns titulares em campo. E aí eu gostei. Mas uma coisa me preocupou nesse jogo, depois nós vamos falar aqui. Bom dia, lembra daquele argentino Garro? Bons tempos. É uma das minhas preocupações. Aliás, duas preocupações, Tawane, no jogo de ontem. Um jogo como o de ontem, e principalmente jogos do Campeonato Brasileiro, jogadores que estão no banco ou que estão tentando titularidade, precisam aproveitar. Não vai ter outra molina. Não é sempre. Porque, por exemplo, o próximo jogo no Paulista é contra o Capivariano. O Capivariano está bem no campeonato. Tá bem no campeonato. O Novo Horizontino é líder do campeonato. Então, os times do interior, alguns deles, todos eles começam a se preparar muito mais cedo. Uns com Antes. melhor qualidade técnica, outros nem tanto, como é o caso do Velo. E aí, quando você tem um jogo desse, você tem que deitar, meu. Fazer o que o André ontem. Fazer o que o André tá fazendo. Ele é motorzinho demais. E o que você achou do nosso Guinegão e do Garro? Os dois me preocuparam ontem. Assim, o Garro, eu vejo que o torcedor tá falando, e eu concordo, né, que sente falta daquele Garro de 2024. Ele não tá nas melhores condições físicas, vi que também não tá se sentindo 100%, mas aí o torcedor tá conseguindo ver isso, né? Ele não tá agindo como antes, não tem, erra algumas coisas que a gente não via o Garro errar anteriormente. Então, antes o que era aquele reforço, um dos melhores meias do Brasil, hoje está caindo mais ali no comum. Por mais que para mim ele ainda seja ali uma peça importante. Mas hoje eu vejo ele perdendo espaço, inclusive para o Breno Bidon, que está sendo mais utilizado. Mas é triste ver assim. Espero que ele consiga retornar, mas com certeza não é o mesmo Garro de 24 que o torcedor pôde acompanhar, né? Fazendo gol de falta lá contra o Palmeiras. Ontem as faltas, inclusive, batendo na barreira, eu acho assim, uma coisa. Parece que não treina falta os times do Brasil, mas o Corinthians principalmente. Bater na barreira eu acho assim inadmissível. Vou contar um segredo para vocês, talvez vocês não saibam. Nenhum treinador gosta de jogar com base. O Dorival aproveitam quando não tem outro jeito, quando não tem jogador para aproveitar. Nenhum treinador, nenhum. O Vanderlei, nenhum treinador gosta de usar moleque. Tá aí o Dorival. O primeiro comentário dizendo: a gente está explodindo ideia aqui. A gente não sabe o que está acontecendo com o Garro, a gente não sabe o que Suposição. acontece com o Guinegão. O Jacaré dá para entender mais ou menos. Que nem no Sub-20 o Jacaré era titular absoluto. Nem lá. Agora, o que aconteceu com o Guinegão? Ele desanima, tal. Só antes de passar, tal, assim, se eu fosse assessor de imprensa de atleta, eu não deixaria fazer essas matérias que fazem tipo Globo Esporte. O cara Enaltecendo. tá começando a carreira, dá uma despontada, lá já vai o Globo Esporte, na casa do cara, saber o que o cara come, fala com a mãe, fala com o pai. Eu não deixaria. Fizeram recentemente com o zagueiro do Corinthians, o menino lá, o de 16 anos, né? Ele é Teve matéria. Iago? Eu Não, não. Iago, né? Eu não engano. recomendo. Deslumbra. Tira do solo. A mente voa. Da família e do atleta também. O ser humano ele só começa a ter controle das emoções a partir dos 20 e tantos anos. Esses caras têm 16, 17, 19 anos. Eu não permitiria essas matérias que fazem exclusivas, vai lá na casa do cara, fala, mostra o quarto, tal. Não deixaria. O que eu chamo para atenção? A minha preocupação ontem, por exemplo, com o Guinegão e com o Garro. O Garro sem ritmo entra, não consegue adquirir, só que é um jogo contra o Velo, time fraco, sem recurso nenhum técnico. O André deitou ontem. É isso que é o espírito do André que eu gostaria de ver, por exemplo, no Guinegão, cara. O André deitou ontem, como ele vem jogando bem. Mas o André, no psicológico dele, ele fala: um jogo desse eu tenho que arrebentar. Ele é lá. Quantas roubadas de bola do André ontem?
chutes a gol. Ele foi completo ontem, cara. Ele foi um volante moderno, completo. Aproveitou o momento. Ele vem jogando assim em outros jogos, mas um jogo especialmente como o de ontem, não dá, não dá para o cara não aproveitar. Tem uma postagem do Marco Belo, bem de encontro ao que você colocou, é assim. E o Corinthians, a postagem do Belo é dia 23, faz alguns dias. E o Corinthians, que disse não ter 1 milhão à vista para fazer negócio com o São Paulo pelo Alisson, e foi um dirigente grande, ele coloca grande em letra caixa alta, que me disse isso. Vai pagar à vista. E pior, mais 500 mil depois. E pior, mais 1,5 milhão por metas. Que negócio que fez o São Paulo. A aposta do rival é grande. Alisson terá que jogar muito no Corinthians. Primeiro, sobre Rony, achava um jogador oscilava demais já quando jogava lá no Porco, né? E a outra coisa, como você mesmo bem lembrou, não é trazer jogadores sem custo ou tal. Essa história já caiu por terra porque já teve que pagar 1 milhão, bem pago, para o Matheus Pereira, 1,8 milhão, pagar lá um. Sabe o que acontece? É que a gente está acostumado a ver o Corinthians emprestar de graça e pagar salário. O único bobinho da turma é o Corinthians, gente. É nóis. Um negócio como, por exemplo, do Matheus Pereira é normal. Um negócio como o do Alisson é normal. Você pagar 1 milhão pelo empréstimo, abate se comprar, isso aqui, mais metas, é um jogo, é um valor normal para uma negociação como essa. O problema é que a gente está acostumado a ver o Corinthians mandou o Cássio, liberou o Cássio sem pagar multa, mandou o Fagner pagando 60% do salário, sem custo para o Cruzeiro. O Corinthians emprestava um monte de jogador para aquele time passa-fome lá do Cuiabá, sem custo, pagando salário. O Corinthians, historicamente, é o bobinho da turma. Grana, não é empréstimo, é comprar. Ah, mas tem uma dívida com o Fausto Vera, vai abater. Será que vale a pena? Por que não acionou esses caras lá? Se o Atlético deve para o Corinthians, o Corinthians não acionou as autoridades? O que acontece? É tudo muito estranho. As entrelinhas, né? Não é? Que hora que começar a apertar os caras lá no grupo lá do Zap deles lá, que não tem o Dorival e que não vai ter o Alisson. A panelinha, a panelinha. Panela. O grupo do grupo. Né? Todo grupo não tem um grupo do grupo? Os caras falam assim, toca no jogador do homem. Ó, apertou, toca no jogador do homem, toca no jogador do homem. O Alisson tem uma fofoquinha. E o Dorival vai ter que rezar para dar certo, Dorival.